É isso aí, não tá errado não, não precisa virar o celular porque o nosso vídeo é de pé. Acredite se quiser, teremos Senhor dos Anéis, Uber, Matrix, Joseph Klimber, Vingadores, Olimpíadas do Faustão e Star Wars. Isso é mais que 15 segundos. Quantas vezes você já não viu uma solução vinda do nada ajudando o enredo de um filme a ter um desfecho providencial? Se você não sabe o que é isso e não viu o vídeo anterior, pode acalmar o seu coração, isso se chama Deus Ex Machina. Na tradução bruta, Deus Ex Machina seria como Deus surgido da máquina. Esse é um recurso de roteiro que dá todo o poder de solução ao elemento inesperado da história. E tão antigo quanto a preguiça humana, o Deus Ex Machina encontra solo firme desde os primeiros registros ficcionais da humanidade, como poemas e peças de teatro. Lá na Grécia Antiga, essa sempre foi uma forma de tirar dos seres humanos comuns a capacidade de resolver os próprios problemas e aumentar a relevância dos deuses no seu dia a dia. Aí era meio assim, a peça tá lá rolando e quando o bicho pega pra valer de um jeito tal que não tem como resolver o problema, do nada pipocava um deus olímpico e dizia: cheguei pra botar ordem. Pronto, tá lá a solução pra preguiça criativa do autor. Aí todo mundo aplaude com cara de palhaço e vai lavar a toga em alguma das 12 casas do Zodíaco. Vida medíocre que segue. Mas o Deus Ex Machina não necessariamente se apresenta como uma divindade, mas também como um objeto, uma pessoa, um evento pontual ou informação inesperada. Qualquer coisa que atravanque o curso natural daquele desfecho é um Deus Ex Machina. Um dos Deus Ex Machina mais questionados dos últimos 20 anos foi o motivo pelo qual Gandalf usou as águias para resgatar o Frodo e o Sam no fim do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, mas não usou o mesmo conchavo para levar a galera lá das bandas de Valfenda até o buraco quente de Mordor, poupando assim meses de viagem, mortes e tretas políticas. Talvez tenha sido pelos mesmos motivos que ele usou as águias para levar a comitiva de Erebor para longe das montanhas dos Goblins no Hobbit, Uma Jornada Inesperada. E olha que elas vão pra lá no combate final do Hobbit, a Batalha dos 5 Exércitos, sendo elas, inclusive, um dos 5 exércitos. Pô, eles estavam vendo a Montanha Solitária de onde eles estavam. Não dava pra mandar um... Ei, ô, Psyu, tem como levar a gente até lá, não? Te dou uns trocadinhos do meu tesouro sobre a montanha? Quebra essa aí, parceiro. Eu aposto que iam aceitar, malandro. Eu já tive uma calopsita e esses bichos se amarram em coisinha que brilha. Eles iam pirar no Zorinho. Eu resumo tudo isso em uma palavra: conveniência, irmã sofisticada da preguiça. Esse é um Deus Ex Machina que existe desde os livros. Não vamos colocar a culpa só no filme não, tá? Sejamos justos. Mas sabe o que é sem culpa do filme? Não dá uma resolução menos preguiçosa para esses pontos específicos ou dá uma relevância para essas águias. Tem que parar com esse negócio de águia ser Uber da Terra-média que dá desculpa de não entrar em área de risco nem sob tarifa dinâmica. O Tolkien nunca se manifestou muito sobre o assunto, mas disse em uma das suas cartas que as águias são máquinas perigosas para a narrativa, então ele fazia lá o Ministério da Saúde e dizia que era para usar com moderação. Há quem diga que elas não fizeram a travessia até Mordor no filme porque os Nazgûl voadores poderiam interceptar as águias e isso ia dar um problema ainda maior. Mas vamos lá, o Peter Jackson é mais humilde e admite que isso é um furo de roteiro, porque os Nazgûl voadores não tinham sido apresentados no primeiro filme, quando Gandalf chamou as águias para fazer uma corrida de Isengard para Valfenda. Tudo bem que Matrix é uma franquia que faz um paralelo entre filosofia e tecnologia, então é mais do que justo que esses apareçam durante a narrativa. Mas isso não é desculpa para dispensar a coerência e relevância da explanação da estrutura de desfecho. E esse desfecho, pelo menos o que muitas pessoas sensatas levam em consideração, é Matrix Revolutions. Em dado momento do filme, tá tudo ferrado. O Neo tá mais detonado que os Cavaleiros de Bronze no fim da saga das 12 Casas, a Trinity morreu, o agente Smith espalhou a sua corrupção por todos os softwares da Matrix. É quando o Neo, mais Joseph Klimber do que nunca, tá na cidade das máquinas e se permite ser localizado pelos sentinelas. Tem lá um hardware estranhaço que se chama, veja só, Deus Ex Machina. E esse hardware confronta o Neo. E o Neo dá um papinho nele falando: tu sabe que eu dei muito trabalho aí na tua programação, né? Bora fazer o seguinte, me deixa entrar na Matrix e eu te prometo erradicar o agente Smith, porque ele tá zoando o plantão lá da tua gestão de dados. E por incrível que pareça, o tal Deus Ex Machina, surgido do nada e inserido para apresentar uma nova forma do Neo se conectar à Matrix, cai nessa lábia e faz todo o serviço de conexão e monitoramento do Neo no seu retorno à Matrix. O Neo encontra o agente Smith, a porrada canta, barata voa, blá blá blá, e aí o Neo se permite ser consumido e assimilado pelo agente Smith. O que acontece depois é quase um Deus Ex Machina maior do que a aparição do próprio Deus Ex Machina. O agente Smith é consumido pelo antivírus das máquinas que o Neo carregava e tem toda a sua cadeia de conexões de corrupção de arquivo destruída. E eu não vou nem falar sobre Matrix Reloaded, daquele papo que o agente Smith conseguiu infectar uma mente humana com sua programação para conseguir chegar a Zion e
tentar botar por dentro a resistência humana daquela gente suada e que vive numa eterna micareta. E eu vou te falar que eu tinha esperança de que o quarto filme, o Resurrection, fosse ser um retcon que nivelaria o fim do Matrix Revolutions com o primeiro filme da franquia. Mas não só ele não foi um retcon, um verbete do cinema que a gente vai falar mais pra frente, como ele se revelou um retcon que retorna a história pra cagar o que ainda tinha de bom nela. Não acrescenta narrativamente nada de digno, retira da franquia o que de bom tinha sobrevivido às duas sequências e ainda solta pequenas pelotas de bosta por onde passa. Não dá nem pra dizer que tem Deus Ex Machina no filme porque ele não resolve nada. Vingadores Ultimato, a forma como a comitiva que foi pra Vormir conseguiu a Joia da Alma é um Deus Ex Machina inexplicável, porque pensa só. O Caveira Vermelha Dementador disse lá pro Thanos que ele só ia conseguir a Joia da Alma se ele abrisse mão daquilo que ele mais ama. Aí ele foi lá e jogou a Gamora contra a vontade dela no fosso. Aí, quando o Clint e a Natasha vão pra Vormir, aquilo vira uma Olimpíadas do Faustão do Alto Sacrifício, e isso não é abrir mão daquilo que se ama, sabe por quê? O Clint começou o filme querendo morrer. A Natasha por várias vezes na franquia disse que fez muita coisa ruim na vida. Ou seja, a própria vida não era importante pra ela. O certo seria o Caveira Vermelha chegar no Clint depois que a Viúva Negra pulou e dizer: deixa eu te perguntar, vocês se amavam? Porque se fosse assim, não importava nem você jogar ela, sabe? Nada de Joia do Infinito pra você. Fim do filme, Manopla do Infinito incompleta, Natasha morta à toa, segue o universo só com metade da população. Fim. Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança carregava um Deus Ex Machina na forma de um fosso que conduzia ao centro de colapso da Estrela da Morte. Mas com Rogue One, numa história Star Wars, foi dada uma origem a esse Deus Ex Machina, só que com maquiagem de retcon. Quem projetou a Estrela da Morte havia colocado aquele fosso ali de propósito para que tivesse um ponto fraco. Viu como se faz um retcon bacana? E fazendo com que esse Deus Ex Machina fosse validado anteriormente, irmãs Wachowski. Então bora deixar a preguiça de lado? Não se esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e de divulgar pra rapaziada. É rapidinho, nem 15 segundos.